Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Está começando mais um Descomplica, diretamente aqui da Igreja Novo. Hoje é um motivo de muita alegria. Semana passada nós tivemos o nosso primeiro episódio, foi algo sobrenatural e eu creio que essa semana vai ser melhor ainda. Essa semana a gente está recebendo o pastor Fred Margarido, meu irmão mais velho, ele que é professor aqui do EMEC, ele que tem liderado a igreja lá em Peúna juntamente com os meus pais, e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Se apresenta aí, pastor. Fala galera, um motivo de muita alegria estar aqui, aprendendo um pouco mais da palavra, respondendo algumas perguntas. Eu creio que vamos chegar aí ao pleno conhecimento de Deus através da palavra de Jesus, através da Bíblia Sagrada, e vamos tentar descomplicar a vida da galera aí. Amém, é isso aí. Aí, para você que não conhece, como é que funciona o Descomplica? Toda semana a gente lança uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, no Instagram da igreja, no Instagram do Next. Então, se você não segue a gente ainda lá, aproveita essa oportunidade, se inscreva, nos siga, porque vai ter muito mais episódios onde a gente vai estar descomplicando a sua vida. Amém? Vamos começar, pastor? Amém. Uma das perguntas que a gente mais recebeu essa semana foi a respeito da salvação. Eu gostaria que o senhor falasse, na sua opinião, o que é a salvação segundo a Bíblia? Tema importante, tema complexo, às vezes parece que é simples, mas não é. A salvação, basicamente, é o plano redentor de Deus para o homem. Então, a gente tem que voltar lá no Gênesis, lá no princípio, na queda do homem. Quando Adão caiu, quando Eva comeu do fruto e deu ao seu marido ali, a humanidade caiu da graça, caiu da plenitude ali de vida que ela tinha com Deus. A partir daquele momento, o homem precisava ser salvo. A partir daquele momento, o homem precisava de uma obra de redenção. Então a salvação nada mais é do que um plano divino, um plano de Deus para redimir o homem do pecado, para livrar o homem da escravidão do pecado. Então basicamente isto é a salvação. Você está liberto do pecado pela graça de Deus. Perfeito. Então, quando Adão e Eva foi criado, o homem não precisava ser salvo. Exatamente. Adão e Eva foram criados plenos, completos, perfeitos. A partir do momento que Eva pegou o fruto, comeu, deu para o seu marido, ali tanto Adão, pessoa, quanto Eva e toda a sua descendência agora estavam escravos do pecado. Agora precisavam de uma obra redentora, e essa obra de redentora é a cruz de Cristo. Perfeito. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz isso, que Paulo escreve, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, precisam ser restituídos agora para a glória de Deus. Então, a partir do momento que nós nascemos, depois de Adão e Eva, nós já precisamos da salvação. Isso, exatamente. O pastor César Cavalcante tem uma analogia muito interessante. Pensa que Adão era uma forma. Adão como uma forma de bolo, como uma assadeira que a gente vê em casa e tal. Adão era a forma, ele foi o primeiro ser humano criado. A gente tem que entender que o único que foi feito do pó da terra foi Adão. Certo. Ele é o molde. E de Adão saiu Eva, da costela dele, e de Adão e Eva saíram todos os demais descendentes. Então Adão era a forma. Adão foi o único que foi moldado por Deus. Quando Adão pecou, quando Adão caiu, pensa que é como uma assadeira que recebeu uma queda e ficou amassada. Certo. Todos os bolos que forem feitos, todas as tortas, tudo aquilo que for feito a partir desta forma, terá aquela marca de queda, terá aquela marca desde o seu nascimento. Então assim é o ser humano. O ser humano já nasce pecador, o ser humano já nasce precisando de Deus. Então todos precisamos do plano de salvação. Exatamente, todos precisam estar incluídos no plano redentor. Então eu acredito então que a gente conseguiu entender de uma maneira simples o que é a salvação. Exato. Agora minha pergunta para o pastor é a seguinte, todo mundo tem acesso à salvação? Como é que funciona? É um presente? Porque Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, assim que você nasce, você já ganha. O que precisa fazer para ter a salvação, já que não é por obras? Certo. A gente tem que entender esse conceito de salvação, de obra de salvação, quem tem a salvação. A gente tem que entender que é uma discussão muito antiga. Sim. Desde muito tempo, desde o começo da igreja, já existe essa discussão. O primeiro relato histórico que a gente tem dessa discussão é entre Agostinho,
chamado de Santo Agostinho pela Igreja Católica, Agostinho de Hipona, e um camarada chamado Pelágio da Bretanha, ali onde hoje é a Inglaterra, o Reino Unido. O que o Pelágio falava? O Pelágio ele negava isso que a gente acabou de dizer, que todos herdam o pecado de Adão. O Pelágio achava que o ser humano nascia bom, nascia pleno e ele não tinha nenhuma influência do pecado sobre ele e ele poderia, pelas obras, ser salvo. Se ele quisesse, se ele decidisse ir até Deus, ele conseguiria. Certo. E Agostinho não. Agostinho, ele rebateu isso. O pelagianismo depois foi tido como uma heresia pela igreja. E o Agostinho dizia algo muito interessante. Foi aí que foi criado dois conceitos, o monergismo e o sinergismo. O monergismo vem da palavra grega monos, que quer dizer único, que quer dizer sozinho, e da palavra ergia, que seria esforço, algo desse tipo. O monergismo diz que a salvação ela vem unicamente de Deus. E com base no monergismo tiveram várias vertentes, vários outros teólogos que fizeram teorias sobre a salvação no plano monergista, inclusive o calvinismo, que a gente ouve falar muito hoje. Já o sinergismo diz que a obra de salvação ela é conjunta entre Deus e o homem. No sinergismo tem algumas outras vertentes também. Assim como no monergismo tem o calvinismo, no sinergismo a gente tem o pelagianismo, o semi-pelagianismo e até mesmo o arminianismo clássico, que é como a maioria dos cristãos brasileiros se definem, embora muitos cristãos brasileiros se digam arminianos, mas pendem mais para uma linha semi-pelagiana. O que é o semi-pelagianismo? O semi-pelagianismo diz que o homem foi sim afetado pelo pecado de Adão, mas que ele por si só busca Deus. Então ele, apesar de ter sido afetado, dele nascer no pecado, ele por si só um dia decide procurar Deus porque ele acha que precisa, porque ele acha que tem que sair do erro e ele mesmo acha que tem que ir até Deus. Certo. O que o arminianismo clássico diz? O arminianismo é composto de 5 pontos, assim como o calvinismo. O primeiro ponto, tanto do arminianismo quanto do calvinismo, é a depravação total. É algo que a gente tem que entender que todos os homens estão completamente depravados, que por si só nenhum homem buscaria a Deus. O pensamento do homem é mau continuamente. Desde que nasce. Desde a sua infância. O ser humano, desde criança, ele sempre vai pender para o mal. Você pode perceber, ninguém te ensinou a mentir. Sim. A primeira vez que você mentiu, você levou uma bronca. Seu pai falou, não minta. Ninguém te ensinou a mentir, mas você mentiu. Assim como o seu pai, ninguém ensinou ele a mentir. Ele provavelmente levou uma bronca quando mentiu a primeira vez e assim por diante. Porque o ser humano ele tem essa inclinação para o mal. Ele tem a depravação total. Agora, qual que é a grande diferença entre o arminianismo e o calvinismo? O calvinismo crê na graça irresistível. E o calvinismo crê na expiação limitada. Isso quer dizer que para o calvinista, Jesus morreu apenas para os eleitos. Certo. Jesus morreu apenas para aqueles que hão de se salvar. Enquanto que o arminianismo diz que a graça pode ser resistida e que Jesus morreu para todos. Então, o sacrifício de Cristo, ele é eficaz, ele é suficiente para salvar a todos, mas ele não salva a todos, não por culpa de Deus, não por culpa de Jesus, mas por culpa do homem. Isso quem diz é o arminianismo. Então, assim, não é que é mérito do arminiano escolher a salvação, não é isso. Mas pela graça preveniente de Deus, ele manifesta a fé e aceita um presente de Deus. Certo. Isso não é mérito nenhum. Muitas vezes as pessoas falam, mas o arminianismo crê que o homem tem méritos, que a obra é do homem. Não, a obra não é do homem, a obra é de Deus. O ser humano é totalmente depravado, totalmente caído e precisa da graça preveniente para poder crer. É por isso que Efésios, que foi o texto que você citou, diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Certo. Essa graça preveniente é um dom de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz o seguinte. Vamos abrir aqui ó, em 1 Pedro, capítulo de número 1. Certo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, o apóstolo Pedro começa dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo,
graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso quer dizer o quê? Que Deus, na eternidade, previu quem manifestaria a fé, quem manifestaria ali o aceite da graça de Deus, quem receberia o presente da salvação, quem aceitaria a cruz de Cristo, quem creria em Jesus, e aí Deus os elegeu. A eleição, esse é um grande ponto de divergência entre arminianos e calvinistas, é que o arminiano crê que a eleição é condicionada à fé. E o calvinista diz que a eleição é 100% incondicional. Que Deus na eternidade elegeu alguns para a salvação, consequentemente alguns para a perdição, incondicionalmente, apenas por graça, apenas por querer manifestar a sua graça em algumas pessoas. Certo, mas aí nesse caso, a pessoa só tem acesso se ela só foi uma eleita, é isso? Ela não consegue nascer não eleita então, e no meio do caminho... Do ponto de vista calvinista, ele diz que os eleitos foram eleitos incondicionalmente. Do ponto de vista arminiano, a gente acredita que os eleitos foram eleitos por conta da fé. Certo. Pela presciência de Deus. E essa fé não vem do homem, essa fé é graça de Deus. É uma graça preveniente que abrange a toda a humanidade. Toda a humanidade poderia crer, poderia ter acesso, porque a Bíblia diz em Romanos que é vontade de Deus salvar todos os homens, que todos os homens sejam salvos. Sim. Por que nem todos são? Porque os homens não querem, porque alguns rejeitam esse presente, alguns rejeitam esse plano de salvação, esse plano de redenção. Então, assim, a obra ela é 100% de Deus, o mérito é 100% de Deus, a glória é 100% de Deus. Mas cabe ao homem a responsabilidade de aceitar ou não esse presente. Por isso que o que muitas pessoas dizem é: o eleito pode perder a salvação? A pessoa perde a salvação? Nem o calvinista, nem o arminiano crê que a pessoa pode perder a salvação. E como eu disse, existem arminianos de 5 pontos, e o último ponto seria segurança em Cristo, que é enquanto a pessoa estiver em Deus, estiver crendo, ela é salva. A partir do momento que ela deixa de crer, ela perde a salvação, ela cai da salvação. O grande ponto que a gente tem que entender, que diverge do calvinismo, é que eles dizem que a perseverança dos santos, o último ponto deles, é a perseverança dos santos. Quer dizer que uma vez que a pessoa é eleita, ela não vai perder a salvação, porque foi Deus quem deu a salvação para ela. E aí você pode me perguntar, mas poxa, um eleito que faz tudo errado? O calvinista vai responder, uma pessoa que faz tudo errado, ela não é uma eleita. Exatamente. Agora, do ponto de vista arminiano, existem arminianos de 4 pontos, que não acreditam que o eleito perca a salvação, assim como o calvinista. Certo. Por que não perde a salvação? Porque a partir do momento que o livro do Cordeiro, que está pronto desde a fundação do mundo, foi escrito, seu nome está lá. Então Deus já sabe se você vai ou não crer até o fim da sua vida. Essa é a grande diferença. O grande ponto entre arminianos e calvinistas é a eleição condicionada à fé ou a eleição incondicional por parte dos calvinistas. Certo. Então, já respondendo, que a gente também recebeu essa pergunta a respeito de perder ou não a salvação, gostaria de ler algo que está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz o seguinte: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, ou em outras traduções, de salvar eternamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. Então, independente da linha de pensamento, ambos concordam que não se perde a salvação. Exato. Não tem como você perder algo que não foi você quem conquistou, foi um presente de Deus para você. Então não teria como você perder algo que você não é mérito seu. Certo. É dom de Deus, é dado. Perfeito. E aí, falando sobre isso, toda vez que a gente entra no assunto sobre salvação, a questão que mais surge é a respeito do fim dos tempos. Porque a gente foi ensinado muito sobre essa dualidade de ou céu ou inferno, ou você vai ser bonzinho ou você vai ser mal. E aí, uma das perguntas que a gente recebeu durante essa semana foi a seguinte: na sua opinião, o Covid é sinal do fim dos tempos? Vamos lá, só corrigindo uma referência que eu tinha dado, o que está escrito é em 1 Timóteo 2,4. Vou ler o 3 para que a gente consiga entender. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o verso 4 que Paulo escreve para Timóteo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é desejo de Deus que toda a humanidade se salva. Se salva. Paulo é muito claro para Timóteo. Agora cabe ao homem aceitar ou não. Quanto à pergunta do Covid,
Eu acho que o melhor texto para a gente ver sinais do fim dos tempos é Mateus 24, é o próprio sermão de Jesus. Sim. Daniel profetizou sobre o fim dos tempos, Ezequiel também, João em Apocalipse, mas Jesus deu alguns sinais de como seria a sua vinda em Mateus capítulo 24. Nos seus sinais, ele disse o seguinte, Mateus capítulo 24, verso de número 7. É legal ler o 6 também, porque às vezes a gente acha que Deus deixou meio esse assunto meio velado, que a gente não consegue saber. Realmente a Bíblia diz que o dia e a hora nós não conseguimos saber. Mas o próprio apóstolo Paulo, quando faz a analogia do ladrão, ele diz que aqueles que estão em Cristo não serão surpreendidos como por um ladrão. Olha o verso 6 do capítulo 24 de Mateus. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, Jesus ele é bem enfático quando ele usa essa analogia de princípio das dores, como uma mulher gestante, prestes a dar à luz. As dores de parto, as contrações, elas vão se intensificando e ficando cada vez mais próximas. Então, no começo das dores, são dores mais leves e mais espaçadas. Conforme vai chegando a hora de dar à luz, as dores ficam mais fortes e mais próximas umas das outras. As contrações vão ficando mais próximas no período de tempo. Então, assim, o Covid é um final do fim dos tempos? Com certeza. A gente tem que pensar que já teve outras pandemias na humanidade. Já teve gripe espanhola, peste negra, diversas outras pandemias. Só que o ser humano não tinha a capacidade científica que tem hoje. Isso. Não existia respirador, não existia esse cuidado antisséptico com álcool em gel e esse tipo de coisa. Hoje em dia, com toda a tecnologia, com todo o aparato científico que o ser humano tem, é notório uma pandemia mundial que vem e fecha igreja, fecha negócio, fecha indústria, fecha países. Isso é sinal claro do fim dos tempos. Isso é sinal claro que a criação está gemendo, ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus e, consequentemente, pela redenção. Isso que a gente tem que entender, que quando Jesus voltar, quando Jesus redimir completamente essa terra, não são só os seres humanos que vão ser redimidos, mas a criação como um todo. A Bíblia diz que as montanhas serão aplainadas. Isso. A Bíblia diz que o leão comerá, o filhote do urso brincará com o filhote do cordeiro, que o leão comerá feno com o filhote do boi. Então, é notório que a criação inteira precisa de redenção. E o princípio das dores, os sinais da vinda de Cristo são claros. Jesus, no capítulo 24, se você for ler, ele fala primeiro de falsos mestres e falsas religiões. Isso. Nos últimos tempos, nos últimos 200 anos, o número de religiões falsos que se dizem cristãos, seitas pseudo-cristãs, multiplicou-se de uma forma espetacular, de uma forma assim nunca antes vistas. Então, assim, nós tivemos o advento de diversas seitas nesses últimos 2 séculos. Sim. Então, Testemunhas de Jeová, até algumas outras seitas que se dizem cristãs, mas estão fora da palavra de Deus e que foram criadas, que tiveram aí a sua fundação nesses últimos 2 séculos. Indo para a natureza, nós temos que notar que desde que os terremotos começaram a ser medidos, eles vêm se multiplicando. Sim. E se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. Então, nós temos rumores de guerra. No último século, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois nós temos aí os terremotos se multiplicando, se tornando mais fortes. Tsunami, toda essa parte da natureza gemendo. E agora nós temos essa crise mundial sanitária, essa pandemia, mesmo com toda a tecnologia. E esse é um outro sinal da vinda de Deus. Se eu não me engano, está em Daniel, que o saber se multiplicaria, a ciência se multiplicaria. E já existe um estudo que o conhecimento do ser humano dobra a cada 2 anos, em diversas áreas. Então, é notório, por exemplo, se eu falasse para você
no ano 2000, que você teria um celular onde você conseguiria ver alguém na tela, que você conseguiria conversar através de vídeo. Era coisa de filme. Era coisa de filme de James Bond, era coisa de desenho animado. Então, assim, em todas as demais áreas, na área de nanotecnologia, Sim. na área genética, terapias gênicas, que agora está se tornando cada vez mais frequente, terapias genéticas e tudo mais. Então, assim, é notório que o saber do ser humano se multiplicou, que o conhecimento do ser humano se multiplicou. Há 100 anos atrás, talvez um pouco mais, há 120 anos atrás, começo ali do século 20, o homem ainda andava de cavalo, ainda andava de carroça, eram poucas pessoas que tinham acesso a automóveis, estava no começo. Então o ser humano inventa o automóvel, depois ele já inventa o avião, depois ele já inventa o foguete e já foi até para a Lua. Então, assim, é notório que o ser humano, em 6.000 anos aí de história relatada na Bíblia, o quanto ele evoluiu nos últimos 100. Certo. É muito notório que Jesus Cristo está às portas, que ele está voltando para buscar a sua igreja. Perfeito. E vocês aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo se você acredita que o Covid é o sinal da volta de Jesus, se você acha que é apenas o princípio, ou se você tem alguma opinião diferente, comenta aqui que a gente vai ter muito prazer em saber a sua opinião. A gente quer te ouvir, a gente quer conhecer o seu ponto de vista. E na sua opinião, pastor, lá em Apocalipse fala sobre a volta de Jesus e alguns outros sinais, sobre que ele ia liberar um anjo que ia levar 1/3 da população, certo? Certo. Você acha que o Covid seria isso? E por que eu pergunto? Porque foi levantado um dado sobre todas as mortes que o Covid já levou. E em proporção foi apenas 5% da população mundial. Ou seja, se fosse 1/3, teria que ser muito, muito mais que isso. Ou você acha que o Covid, igual você falou, é o começo disso e que daqui para frente vai surgir outra pandemia ou um outro jeito de dizimar esse 1/3 da população? Eu acredito que esse 1/3 da população, a Bíblia diz que foi dado poder a esse anjo, a esse cavaleiro, para que ferisse 1/3 da população, mas talvez não seja só através de enfermidades. Certo. Tá? Então, assim, o que a gente tem que entender é que a Bíblia, principalmente no campo profético, tem algumas coisas que não são literais, que não são exatamente ou literalmente a interpretação mais próxima da literalidade. Mas assim, eu acredito que o Covid, ele é o princípio. O Covid, ele é um sinal. É um sinal principalmente para os eleitos, principalmente para os escolhidos, principalmente para aqueles que estão crentes e esperando a volta de Cristo. Porque o que é muito interessante é que, apesar do que nós conversamos, que o eleito ele não perde a salvação, a Bíblia fala sobre a apostasia. A Bíblia fala também, tem um texto muito interessante que João escreveu, que mesmo aqueles que participaram do ministério do reino, que participaram até do Espírito Santo, eles podem cair da graça, eles podem voltar atrás. Então isso quer dizer o seguinte, que a apostasia, que é você negar Cristo, voltar para a sua velha prática, voltar ali para as suas seus velhos costumes, isso pode acontecer. Mas o eleito perde ou não perde a salvação? Não que ele perca, porque Deus já viu desde a eternidade quem haveria de se salvar. Mas nós não vimos, nós não sabemos. Então, a segurança que nós temos é permanecer em Cristo, é permanecer crentes de que Ele já nos redimiu, já nos salvou. Então não importa se é o Covid, não importa se é outra pandemia, se é uma guerra, o que importa é que Jesus Cristo já redimiu a sua igreja e no final nós vamos reinar com Ele. Amém. É isso que é o mais interessante. Perfeito. Mas ainda sobre o fim dos tempos, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, alguns versos muito interessantes que a gente tem que entender a respeito do fim dos tempos. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, quando a igreja estiver com Jesus, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus.
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então o apóstolo Paulo é bem claro de dizer que antes de nós nos reunirmos com Cristo, o iníquo, o filho da perdição, o anticristo tem que ser revelado. Certo. Então, se você quiser estar atento aí aos sinais da vinda do Filho do Homem, aos sinais da volta de Jesus, o sinal cabal que está em Tessalonicenses é: primeiro precisa ser revelado o homem da iniquidade, primeiro precisa ser revelado o próprio anticristo. Certo, perfeito. A gente está falando sobre o fim dos tempos, a gente citou algumas passagens de Apocalipse, e muita gente tem muita dúvida, a gente recebeu isso muito no Instagram do Next, a respeito dos selados. E uma pessoa perguntou o seguinte: quem são os 144 mil selados citados em Apocalipse? Certo. Os 144 mil, eles são citados em Apocalipse 7 e depois eles voltam a ser citados alguns capítulos depois. Existem duas vertentes, duas interpretações sobre esse texto. Alguns intérpretes, algumas pessoas que interpretam a profecia, dizem que esses 144 mil, principalmente os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, dizem que esses 144 mil são literalmente judeus, literalmente homens da nação de Israel que serão escolhidos por Deus para pregar o evangelho quando a igreja não estiver mais aqui. E existe uma outra vertente que diz que esses 144 mil é um número simbólico para falar da igreja, para falar dos santos. Porque a Bíblia diz, e é até uma interpretação errônea de algumas seitas, que dizem que só esses 144 mil que irão para o céu, só esses 144 mil serão salvos. É até por isso que a visão pós-tribulacionista, que diz que a igreja passará pela grande tribulação, lê esse texto de maneira alegórica, dizendo que esses 144 mil são os santos, porque o apóstolo João diz isso, que esses 144 mil são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São realmente os santos que estão diante do Senhor. Então é muito interessante ter essas duas interpretações. 144 mil na visão simbólica são os santos que, inclusive na primeira aparição deles, eles são contados 12 mil de cada tribo. Só que nessa contagem é uma contagem meio estranha, porque José é contado e o seu filho Manassés também é contado, coisa que não é comum nas outras passagens bíblicas. Uma outra coisa que é estranha é que Efraim, que é o outro filho de José, não é contado. E Efraim era uma tribo que costumeiramente liderava Israel em algumas batalhas, principalmente no período dos juízes. Então Efraim não aparece nessa contagem de João. E a tribo de Dan também não aparece. Talvez porque Dan tenha caído, é uma tribo que caiu no começo do período dos juízes, se apostatou ali naquele começo, se afastou de Deus no começo. Então talvez por isso que simbolicamente João não cita eles entre os 144 mil selados. Então existem essas duas interpretações: ou são 144 mil judeus literais escolhidos depois que a igreja está com Cristo, ou são propriamente os salvos, contados ali de maneira simbólica para parecer que são muitas pessoas, 12 mil de cada tribo, e fazendo alusão ao seguinte: quando eles aparecem em Apocalipse 7, eles são contados. Quando eles aparecem mais adiante no livro de Apocalipse, ali aparece os 144 mil, mas não fala de quais são as tribos. Isso mostra o seguinte, que os santos, aqueles que haverão de ser salvos, Deus já o conhece, Deus os selou, Deus os escolheu e Deus sabe quem são esses santos simbolizados por 144 mil, 12 mil de cada tribo. Mas nós não sabemos quem são esses 12 mil de cada tribo. Nós não sabemos quem são esses santos. Apenas Deus o sabe. Então, assim, o que é importante a gente saber sobre o fim dos tempos? É que Jesus Cristo já selou a gente através do Espírito Santo. Qual que é o selo de um verdadeiro cristão? Qual que é o selo de alguém que está pronto para ser salvo? É o Espírito Santo. Olha que interessante o que Apocalipse 14 fala. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil,
tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não se achou mentira na sua boca, ponto e vírgula. Não tem mácula. Então é isso que é interessante a gente entender. Essa visão alegórica que João tem a respeito dos 144.000, dizendo que são homens que não se macularam, homens que não se prostituíram. E ali quando diz que eles são castos, é uma visão simbólica para dizer que eles não adoraram a besta, que eles não se prostituíram, se afastando de Deus. E é muito claro que o diabo sempre tenta imitar a Deus. Sim. Deus sela os seus escolhidos com uma marca na testa. E aí vem o anticristo e tenta selar os seus adoradores também com uma marca. Isso quer dizer o seguinte, que o diabo sempre estará tentando imitar a Deus, tentando fazer algo parecido com Deus, tentando ser semelhante a Deus. Mas aquele que permanecer fiel, aquele que não aceitar, que não se prostituir, que não negar a sua fé, este terá acesso às bodas do Cordeiro e reinará com Cristo. Maravilha. Então, acho que deu pra gente ter uma boa ideia sobre quem são esses 144.000. Eu não sei se vocês repararam, o pastor Fred comentou a respeito dos prés e dos pós-tribulacionistas. Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui o desafio. Manda a pergunta pra gente lá, que semana que vem a gente pode trazer o pastor Fred de novo. A gente traz as 2 linhas de pensamento sobre os prés e os pós-tribulacionistas. E vai ser um prazer a gente responder sobre isso. Com certeza. Porque é um assunto muito interessante de a gente falar. Porque são 2 linhas de pensamentos que ambos têm base bíblica. Sim. Então acho que é importante a gente trazer esse assunto. Então se você tem interesse de aprender mais sobre isso, compartilha esse vídeo, já manda para o grupo do WhatsApp aí, não deixa de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que o que está sendo falado aqui está descomplicando a vida de muita gente de uma maneira simples, de uma maneira leve. E a hora não passa, a hora voa, mas antes de a gente estar encerrando, eu gostaria de fazer a última pergunta a respeito de Jesus. Minha pergunta é o seguinte, a gente recebeu essa no Instagram também. Jesus, quando ele voltar, ele vai reinar no céu ou na terra? Essa é uma boa pergunta. Também talvez seja um assunto para próximo Descomplica, porque existem algumas vertentes a respeito do milênio, do reino milenar de Deus. Sim. Existem os pré-milenistas, isso quer dizer que são pessoas que acreditam que Jesus vai voltar antes do milênio, então Jesus volta e o reino milenar é depois dessa volta de Cristo. Existem os pós-milenistas que acreditam que quando terminar o milênio, Jesus volta. Certo. Então esses pós-milenistas dizem o seguinte, que o milênio ele é simbólico a respeito de ser algo muito longo, um período de tempo muito longo, e que Jesus volta após o milênio. Isso quer dizer o seguinte, que o evangelho vai ser pregado, as pessoas vão se converter, vão melhorar, a terra vai ser refeita e vai ser redimida através do evangelho, e aí Jesus volta. Porque a Bíblia é enfática em dizer que durante o milênio, a terra ela é refeita. E existem os amilenistas. Os amilenistas acreditam que o milênio já está acontecendo de forma simbólica também, que ele começou quando Jesus Cristo redimiu o pecado do mundo. Porque durante o milênio, Satanás está preso. Então, o que dizem os amilenistas? Os amilenistas dizem, Jesus já está reinando através da igreja. Por quê? Porque a igreja tem poder sobre o diabo, sim ou não? Sim. Sim, se você chegar em alguém estiver preso, você expulsar, você tem poder, você reina sobre o reino das trevas. As portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que os amilenistas dizem? Que Satanás está preso, está detido pelo poder do Espírito Santo atuante na igreja, e quando Jesus, um pouco antes desse milênio acabar, um pouco antes seria a grande tribulação, Satanás será solto, porque o Apocalipse diz que o dragão vai ser solto para enganar as nações. Isso. Os pré-milenistas acreditam que depois do reino milenar aqui na terra, Jesus Cristo reinando literalmente de Jerusalém,
sentado em um trono lá em Jerusalém. Depois do milênio, depois de 1000 anos de Jesus reinando, Satanás será solto para que engane as nações. O que é muito difícil de você compreender, pensar que Jesus está reinando literalmente de um lugar. A Bíblia diz que durante o milênio o reino será um reino de paz, um reino de prosperidade. E aí, mesmo com tudo isso, algumas pessoas ainda vão ser enganadas por Satanás, ainda vão ser enganadas pelo inimigo de Deus. O grande ponto que a gente tem que entender é, seja pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, todos concordam com uma coisa: Jesus reinará da terra. Porque em Apocalipse, capítulo de número 21, a Bíblia diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso a gente tem que entender que é na eternidade. Depois, no plano da eternidade, depois do juízo, depois da condenação daqueles que são inimigos de Deus, depois do galardão dos santos, depois da ressurreição dos santos. Mas antes disso, a Bíblia traz em diversas passagens a respeito da Nova Jerusalém. Isso. Vi a Nova Jerusalém descer do alto ataviada como noiva. Isso quer dizer que ela vem do céu, mas se instala na terra. Ela vem do céu, mas ela é visível, ela é notória da terra. E na terra, Jesus Cristo vai instalar o seu reino, seja através do milênio, ou seja isso depois. Uma coisa é fato: na eternidade. A terra, em Ezequiel, a Bíblia diz que fluirá um rio do trono do Cordeiro, e que esse rio vai sarar, vai redimir a criação. E esse rio, ele sai do trono ali em Jerusalém e ele quebra em 2 afluentes. Um vai para o Mar Morto e um vai para o Mar Mediterrâneo. Através do Mar Mediterrâneo ele teria acesso ao Oceano Atlântico e aí a toda a Terra, a todos os outros oceanos. E ali no Mar Morto a Bíblia diz que teria vida, que ele redimiria, que ele faria a redenção de toda a criação. Então assim, essa terra será redimida, essa terra ela será refeita, ela voltará a ser como era no tempo do Éden. Então sim, Jesus reinará na terra, mas no plano da eternidade, em Apocalipse 21, como nós lemos, haverá um novo céu e uma nova terra. Sim, então tudo vai ser diferente. Não vai ter relógio, a concepção de tempo é completamente diferente. Exatamente. Certo. Aí já entra aqui, para a gente estar encerrando as nossas considerações finais, a respeito do que o pastor falou, é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar na criação, Deus poderia ter criado Adão e Eva para ficar lá no céu. Mas é interessante que ele cria, ele faz a terra, ele manda as árvores, os peixes, tudo se criarem, e aí ele coloca o homem na terra. Então acho que tanto no começo quanto no fim, a terra vai ser o lugar onde Jesus vai reinar, vai ser o lugar onde aquilo que acontecia no Éden a gente vai conseguir viver novamente. Exatamente. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que entender é que quando Adão e Eva foram criados, a dimensão material ela tinha total sinergia, total contato com a dimensão espiritual. E somente após a queda que esse contato foi desfeito. Então assim, a Bíblia diz em Gênesis que Deus descia e passeava pelo jardim quando Adão o ouviu, temeu, depois da queda. Mas era notório o acesso e essa sinergia que tinha entre o mundo espiritual e o mundo material. Então nós cremos que esse novo céu e essa nova terra vai ser dessa forma. Vai ser terreno, talvez não seja propriamente no céu, porque a Bíblia diz que as ruas de ouro, tudo isso era uma visão da Nova Jerusalém. Era uma visão da Nova Jerusalém que desce do alto. Isso. Então assim, ela vai redimir a terra e essa terra não vai ser jogada fora. Deus não fez a terra para depois jogar fora. Deus não fez a terra para depois descartá-la. Não. Ela vai ser redimida, ela vai ser refeita como era o plano inicial de Deus. Perfeito. Então, gente, é isso aí. Esse foi o nosso segundo episódio do Descomplica. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer muito a vida do pastor Fred, ele é professor aqui do EMEC. Para você que não sabe, EMEC é a nossa Escola Ministerial do Ensino Cristão aqui da Igreja Novo. Se você quer saber mais sobre a Palavra de Deus, se você quer buscar mais o conhecimento através das Escrituras, não deixe de se inscrever, se matricule para você estar participando, aprendendo mais de Deus. E fica aqui o desafio, se você quer que semana que vem o pastor Fred volte para a gente falar sobre a grande tribulação e outros assuntos. Na terça-feira a gente vai estar soltando a caixinha de pergunta no Instagram, então mande lá a sua pergunta, que vai ser um prazer. Gostaria aqui já de convidar o pastor Fred para estar com a gente semana que vem. Será um prazer. Ver se o pastor João e o pastor Rogério podem estar junto também para a gente fazer algo bem bacana em família para falar sobre o reino de Deus, que é o que a gente mais gosta. Com certeza. Isso aí? Quer se despedir, pastor?
Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esse aqui foi um momento muito precioso da gente aprendendo mais sobre a palavra de Deus. A gente está em constante aprendizado, a gente está em constante trilha de conhecimento. Então, assim, estamos juntos, todos nós temos dúvidas, todos nós precisamos aprender. E coloque aí a sua dúvida, como o Pedro falou, na caixinha de perguntas. Vamos estudar mais, vamos estar junto, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. E eu creio que isso é uma preparação. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aproxima da palavra de Deus, mais próximo nós estamos do próprio Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, e que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre conversando, lendo, debatendo, discutindo, claro que tudo com muito respeito. Então, se você tem uma opinião diferente, vamos conversar, vamos chegar junto. E Santo Agostinho, como a gente falou no começo, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; mas em todas as coisas, a caridade ou o amor. Então, naquilo que é essencial, doutrina de salvação, doutrina da divindade da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós devemos ter unidade. Mas nas coisas que não são essenciais, nas coisas onde nós podemos conversar, debater, nós devemos ter liberdade para crer. Mas acima de tudo, o amor, a caridade, estarmos juntos aí aprendendo mais de Deus. É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não deixe de clicar no gostei aí, não deixe de compartilhar também. E semana que vem a gente tá de volta, beleza? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.